um dos filmes mais polêmicos que envolvia a Igreja Católica. Pois é, esse filme ele meio que foi um sacrilégio contra os princípios da Igreja. Mas por quê? Bom, tá curioso, né? Fique aqui no vídeo de hoje que eu conto aí pra vocês que diabo de filme é esse, por que esse filme ele meio que desonrou a Igreja. Aguarde. Você é Deus. O nome do filme é O Exorcismo Sagrado. Esse filme ele foi dirigido pelo diretor Alejandro Hidalgo. A sinopse do filme é o seguinte, abre aspas. Em Exorcismo Sagrado, o padre Peter Williams, um exorcista norte-americano, possuído por um demônio que tentava expulsar de uma jovem. A força oculta o força contra sua vontade a cometer o mais terrível sacrilégio. 18 anos depois, tentando manter sua culpa enterrada sob o trabalho de caridade para os pobres e crianças em uma pequena cidade do México, Peter descobre que o demônio voltou. Desta vez, possui uma jovem chamada Esperança, e além disso, também desencadeou uma doença mortal entre as crianças da cidade. Mas seu verdadeiro propósito é outro, possuir a alma do padre. Para exorcizar a Esperança, Peter deve confessar seu pecado, mas se o fizer, ele condenará não apenas ao destino de excomunhão, mas também a sacrificar sua fé, seu lar, sua alma e a chance de salvar as pessoas com quem se importa. As consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior. Longa sinopse, né? Porra! Mas vamos lá. O filme, ele é aqueles filmes genéricos de filme de exorcismo? Bom, vamos dizer que sim e não. Junto para começar, esse filme ele mostra realmente de um padre que ele fez coisa errada. O que seria essa coisa errada que esse padre fez? Bom, seguindo as normas da Igreja Católica, junto com o Vaticano, para você ser padre, você tem algumas regrinhas para você seguir, correto? Bom, só que uma dessas regrinhas, esse padre aí, Peter, ele acabou quebrando uma delas. E sendo assim, é meio que um pecado para a Igreja Católica. E nisso, ele guardou isso com ele e não se confessou. Porque na Igreja Católica, um padre, quando ele comete um pecado, ele tem que se confessar para ser perdoado do seu pecado, correto? Bom, e Peter, ele não faz isso. E isso é o quê? Uma arma boa para o demônio. E o demônio tem isso a favor sobre Peter. E nisso, Peter, ele não confessa o pecado. E aí onde o demônio banca o terror em cima da vítima. Como a sinopse diz, esse demônio acaba causando meio que uma doença entre as crianças da cidade. Só que Peter ele não quer mais fazer o que ele fazia antes, o exorcismo. Nisso o demônio começa a fazer um estrago e atormentar as crianças. Mas tem uma cena nesse filme que é bem polêmica, onde mostra Cristo possuído numa cruz, andando no corredor. Pesado, né? Pois bem, essa é uma das cenas que meio que afineta também a igreja. Mas por quê? Bom, para começar, eles meio que tentam mostrar que, na verdade, o maior pecado não está fora da igreja, mas dentro da igreja. Dizendo em outras palavras, as piores pessoas, as que fazem mal à sociedade, estão dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão lá dentro, todas são assim. Não, não é isso. É uma maioria, não são todas, tá? Mas o filme ele meio que fala isso, ele afineta nesse requisito. Mas por quê? Voltando ao padre, o padre ele cometeu um adultério. Que adultério é esse? O crime foi o seguinte, o padre ele foi possuído pelo demônio. Só que quando ele foi possuído, ele já tinha um desejo por uma certa mulher. Então juntou o útil com o agradável. Ele foi e meio que isso com a jovem. E passou-se 18 anos depois. E aí onde volta no presente agora do filme O Exorcismo Sagrado. Onde o demônio volta, possui uma jovem e ele só tem ele na cidade para tentar ajudar a fazer o exorcismo. E seguindo a doutrina da igreja, o padre ele cometeu um pecado. É uma excomunhão, vamos dizer assim. Ele vai ser excomungado
pelo fato de ele ter né, com uma jovem, certo? Então, ele não tem pra onde correr. Só que chegou a hora que o demônio começa a ficar muito forte e só vai ter ele para fazer esse serviço. E aí onde ele vai ter que confessar o seu pecado, por mais que ele vai perder o cargo de padre, e ele vai fazer o exorcismo. Então, isso é o exorcismo sagrado. Ele é um filme genérico de exorcismo? Sim, é um filme genérico de exorcismo. Só que ele alfineta muito a igreja. O que ele mostra é o seguinte, que tem pessoas dentro da igreja que faz coisas muito absurdas e continua lá dentro julgando você, que é uma pessoa que não fez mal a ninguém. Entende? Que fica meio que te crucificando, meio que te punindo por algo que você não fez. Então o filme dá essa crítica. E isso não sou eu falando, isso são as pesquisas que dizem. Por isso que o Vaticano, junto com a Igreja Católica, meio que rejeitou esse filme, O Exorcismo Sagrado, porque ele alfineta o Vaticano junto com a Igreja Católica. Mas, se vocês pararem para analisar, o filme não é só uma crítica para a Igreja Católica, e sim para todas as religiões, porque são todas as religiões que são assim. Tem muita gente lá dentro que não vale nem um centavo e está ali pregando a doutrina da religião, sendo que ela é a pessoa que mais faz coisa contra a doutrina da própria religião. Entenderam? Então o filme, ele meio que um tapa na cara da sociedade. Tipo, acorda. Você não precisa estar enfiado dentro de uma igreja para ser uma pessoa boa ou até mesmo para se comunicar com Deus. Não precisa. Você pode muito bem ser uma pessoa boa, seguir a doutrina do amor, do bem, sem precisar de uma parede de concreto com gente lá dentro dizendo o que você tem que fazer. Certo? Então, pessoal, esse foi o filme O Exorcismo Sagrado. Nota para esse filme? Bom, por ser um filme de exorcismo genérico, que a gente já está acostumado a ver, tirando aquela cena polêmica da cruz, que é a cena que meio que chamou no hype do trailer, eu vou dar uma nota aí 7,5. Nota 7,5. Pode assistir o filme, né? É um filme, como eu disse, é um filme padrão de exorcismo, não tem nada melabolante fora essa cena, tá bom? E escreve aqui nos comentários se você assistiu esse filme ou se conhecia esse filme, O Exorcismo Sagrado, tá bom? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até um próximo vídeo e fui!